Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade a essa segunda sessão do nosso curso Docência Online, reflexões acerca dos processos e rupturas da prática educativa em EAD, a gente vai continuar pensando um pouco sobre a questão do design e do planejamento para o ambiente virtual de aprendizagem, ou como a gente já aprendeu, que tem uma sigla, o AVA. Vamos chamar de AVA daqui por diante, porque eu acho que facilita, né? Vamos lá. O que a gente estava falando nas últimas sessões são justamente os limites dos AVAs. A gente falou o que ele funciona, o que ele permite, mas uma conclusão muito importante faz parte do nosso trabalho. É a de conceber que o AVA ele é um ecossistema de software, de pessoas, de hardware, que a experiência online para acontecer, ela é uma experiência muito complexa. E ela depende de uma quantidade de fatores funcionais, de uma infraestrutura, de um conjunto de relações sociais empáticas, e principalmente que o que a gente está chamando aqui de empatia em torno da funcionalidade da relação humana tem de ter um desenho, uma arquitetura do conteúdo, das funcionalidades muito bem apropriado. Então, o que a gente está chamando de AVA é, na verdade, o resultado de um conjunto de coisas que é razoavelmente complexo, mas que não é difícil ou impossível de ser feito. Nesse sentido, eu acho que vale muito a pena chamar atenção para esse assunto, que é o assunto de hoje, o assunto de agora, que eu vou conversar com vocês, que é a questão sobre quais são ou como devemos nós nos estruturarmos e sistematizarmos o conjunto de habilidades necessárias para compreender tudo isso que cerca a construção eficiente, confortável, aderente ao conhecimento que a gente está apresentando dentro de um AVA. Essa não é uma missão absolutamente ou exatamente trivial. A gente está falando aqui de coisas que são razoavelmente complexas. O que eu estou querendo dizer? A gente está falando em, número 1, transmitir conhecimento de bom nível. Conhecimento que muitas vezes é permeado por um certo grau de complexidade que não pode ser ignorado. Nós estamos falando de docência online, nesse contexto aqui da Unifap, para o ensino superior. Não é um conhecimento trivial. Mas mesmo se a gente estivesse falando do ensino fundamental, por mais aparentemente simples que seja o conteúdo, toda experiência de ensino-aprendizagem é uma experiência complexa, é uma experiência sensível, é uma experiência que requer bom método, boa teoria, boa construção. Muito bem. Então, a primeira questão que a gente está lidando é com um conteúdo que cada qual, em cada área, em cada disciplina, tem o seu grau de complexidade assegurado. Primeira coisa. Segunda coisa. Como criar numa relação de ensino digital e remoto, ou seja, no ensino à distância, todo esse processo de transmissão efetivo desses conhecimentos sem uma relação presencial ocorrer, sem a constância, sem o balanço, sem as ondas da relação pessoal, é algo muito difícil também. E é exatamente em torno disso, da inexistência de um espaço de sala de aula, que a gente precisa ter muita atenção a isso que a gente está chamando de AVA, porque o AVA é nada mais, nada menos que o espaço das trocas, a sala de aula virtual. Só que ela é bem diferente de uma sala de aula presencial. Ela é diferente porque ela envolve tecnologia, porque ela envolve uma estrutura diversa, porque a infraestrutura para permitir que o discente e o docente se encontrem numa relação de trocas sociais do conhecimento. E, por sua vez, não menos importante, nem um pouco menos importante, a infraestrutura para isso seja uma infraestrutura diversa da infraestrutura tradicional, porque o aluno precisa, como o professor precisa, conhecer de tecnologia, um mínimo, ser alfabetizado digital,
precisa ter uma internet minimamente funcional, caso a transmissão seja através da internet. Ele precisa saber lidar com a dinâmica e as funcionalidades. Então, construir esse espaço que não é intuitivo, como é a sala de aula, que deve ser intuitivo, mas não necessariamente o é uma missão muito complicada. Exige uma construção que vai desde a política pedagógica até o comportamento individual de cada um dos interlocutores do processo. Essa dinâmica exige habilidades complementares e a gente tem que tomar um pouco de consciência disso, gente. Da mesma forma que a gente toma consciência quando a gente se prepara para ser professor, que uma coisa é conhecer o conteúdo e a outra coisa é administrar e ministrar o conteúdo. No ensino à distância, no ensino digital, é a mesma coisa. A gente precisa de uma didática específica, de uma curadoria do conteúdo específico, mas não é a mesma curadoria tradicional, porque envolve uma série de outros aspectos importantíssimos. Eu diria, se tivesse que sintetizar isso que eu estou falando aqui, que o que para nós é essencialmente uma missão retórico-discursiva, a hipertrofia dessa missão retórico-discursiva na sala de aula presencial tradicional, no caso do ensino à distância, não é suficiente. Não é suficiente porque o tempo é distinto, o espaço é distinto, a dinâmica consequente de uma relação espaço-temporal distinta vai impor um processo de incorporação, de apropriação, de reprodução, de nova produção, de desconstrução do conhecimento, que é diferente. Na sala de aula virtual, não necessariamente o aluno levanta a mão para falar. Não necessariamente ele olha nos nossos olhos. Então, todos esses aspectos dessas relações de trocas sensoriais não existem. Ou existem de forma muito diferente, radicalmente diferente. E a substituição para isso, ou se não, e aqui me parece mais apropriado dizer, se não é possível que isso seja um substitutivo, que o grau de imersividade da experiência online não se compara à imersividade da experiência presencial, da dinâmica sensorial presencial, nós precisamos, na medida do possível, quando utilizarmos esses instrumentos, suavizarmos, amenizarmos essa diferença, esse contraste. Então é por isso que boa parte dos profissionais que estão preocupados com a educação para o século XXI, a educação que ocorre num contexto de transformações tecnológicas muito sensíveis, vem abordando a importância da incorporação de habilidades maleáveis o suficiente para lidar com um contexto tão complexo e tão diverso e tão contraintuitivo. É isso que esses profissionais têm chamado rotineiramente das habilidades suaves. As habilidades suaves, obviamente, são um contraponto às habilidades rígidas. O que seriam essas habilidades rígidas? As habilidades rígidas seriam as habilidades que a gente coloca no currículo, seria o nosso grau de titulação, seriam as certificações que a gente tem, como, por exemplo, uma proficiência em um idioma, ou um título de mestrado, que é uma qualificação. São questões diferentes das habilidades suaves. As habilidades rígidas, elas são mais perenes. Elas têm uma relação com o que a gente escolhe como profissão, como nível de profundidade nessa profissão, com uma estrutura que não é transitória. E dada a transitoriedade dessas transformações tecnológicas, boa parte dos estudiosos dessa pedagogia, do ambiente da educação tecnológica, tem apostado na importância
de uma forma e um viés complementar às habilidades rígidas, que seriam chamadas de habilidades, ou habilidades perenes, se vocês não quiserem entender como rígidas, que seriam as habilidades suaves, as soft skills, que não são curriculares, que não são necessariamente técnicas, são muitas vezes sociais, emocionais, mentais, e que apesar de não serem quantificáveis, como são as habilidades perenes ou rígidas, as hard skills, as soft skills elas são qualificáveis, apesar de não serem quantificáveis, ou não importar tanto a quantificação dela. A gente sabe muito bem a qualidade e a importância na medida em que ela tem uma relação direta com a ponta de lança da entrega de resultado, da interação do relacionamento. A diferença está mais ou menos aqui, nesse anagrama que eu trouxe, de uma fonte do World Economic Forum, Operating Models for the Future of Consumption, que basicamente é o seguinte: se as habilidades duras são mais ligadas a dados e a infraestruturas, as habilidades suaves têm tudo a ver com inteligência humana, com adaptabilidade, resiliência, com agilidade em aprendizado e leitura, empatia, que a gente vem tanto falando aqui, pensamento crítico e criatividade, colaboração e comunicação. Então, aqui vocês têm um bom exemplo de um anagrama no qual a gente consegue ver um pouco do que são as diferenças. É claro que a gente vai ser tentado a imediatamente buscar uma importância maior para uma ou determinada estrutura ou arquitetura de habilidades. E isso é, até certo ponto, inócuo, porque não é o X da questão. A nossa preocupação nesse contexto não deve ser a de qual é mais importante uma que a outra, porque todas são importantes. Tantas habilidades suaves que nos tornam mais adaptáveis, colaborativos, comunicativos, empáticos, resilientes, ágeis, são importantes quanto a nossa capacidade teórico-metodológica, empírica, epistemológica, científica, acadêmica. Tudo isso é importante. Por que a gente tem que enfatizar essas habilidades suaves? Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para vocês. As habilidades do século XXI, que poderia ser quase um sinônimo dessas habilidades suaves, abrangem aptidões, disposições de aprendizagem que foram identificadas como necessárias para uma adaptação ao contexto contemporâneo das relações de produção, das relações sociais, das relações até mesmo culturais. Líderes empresariais, acadêmicos, agências governamentais e educadores têm acatado a ideia de que a gente precisa enfatizar, porque isso é parte de um movimento internacional que tem foco para preparar os nossos jovens de qualquer idade, de 8 a 80, tá? Para que o seu sucesso profissional, a sua adaptação profissional ocorra e consiga, da melhor forma possível, se relacionar com esse contexto de mudanças que a gente está vivenciando. Muitas dessas habilidades, apesar de parecerem superficiais, estão muito associadas a um aprendizado mais profundo. Por quê? Porque está baseado em raciocínio analítico, em resolução de problemas complexos e interdisciplinares, em trabalho em equipe. São diferentes as habilidades suaves das rígidas, porque elas não estão baseadas necessariamente em como aprender conteúdo. É como se fosse uma habilidade de aprender, a lidar com toda essa tenacidade, essa flexibilidade, muitas vezes até com a volatilidade do contexto no qual a gente está convivendo, das relações socioculturais, econômicas, das relações das trocas humanas como um todo. Outro motivo bom, e a gente já está explorando um pouco isso, para falar dessas habilidades suaves, é que as últimas décadas do século XX e século XXI, eu diria que isso tem tudo a ver com a sessão passada, lá atrás, já é lá atrás, né? Em que a gente falou sobre
a revolução informático-computacional da microcomputação, que ocorre no mesmo contexto da internet, parte do contexto da chamada terceira revolução industrial, dos anos 50 e 60, que fez com que a nossa sociedade, ou se a gente não quiser chamar da nossa sociedade, que o mundo ocidental, o mundo liberal, acabou aceitando que é um ritmo acelerado de mudanças econômicas e tecnológicas que mexem com todo o social e o cultural. E os efeitos no local de trabalho e nas demandas do sistema educacional têm sido muito significativos. Por volta dos anos 80, educadores, governos e grandes empregadores, parte das forças produtivas, começaram a coordenar, a convergir, melhor dizendo, em torno de uma identificação dessas habilidades e de estratégias de implementação dessas habilidades para orientar as mudanças no sentido de atender demandas do local de trabalho e da sociedade. Então, é mais ou menos nesse momento, o momento dessa terceira revolução industrial, da revolução da microeletrônica e da telecomunicação, que a questão das habilidades suaves começou a ser enfatizada, porque as trocas, a portabilidade, a agilidade, a capilaridade das trocas comunicacionais começou a ganhar uma escala extremamente ágil, aceleradamente ágil, que a gente ainda não tinha conhecido, pelo menos na história contemporânea, nos últimos 200 e poucos anos. E isso fez com que algumas adaptações no nosso sistema de aprendizagem tivessem que ocorrer para dar conta de processos cognitivos que são muito mais complexos. Então, parte dessas demandas de habilidades suaves envolvem habilidades que são difíceis e específicas, que envolvem o domínio de conjuntos de habilidades ligados a, por exemplo, a alfabetização digital. Alfabetizar digitalmente a nossa população é algo muito importante. Também é muito importante que não só seja uma alfabetização digital técnica, mas que seja compreendido como isso envolve diretamente as relações de interação, de colaboração, de gerenciamento dessas equipes, que são cada vez mais importantes. Cada vez menos os profissionais têm trabalhado sozinho, cada vez mais recorrendo a outras fontes, igualzinho a gente faz com AVA, igualzinho eu estou fazendo aqui com vocês, que eu estou utilizando o YouTube, estou utilizando o Google Apresentações, o Google Drive, e assim vai. Também estão em demanda no mercado habilidades que permitam com que as pessoas sejam flexíveis e adaptáveis. As pessoas não se busca mais no mercado de trabalho, especialmente dos mercados de alto valor agregado, profissionais que apertem botões, que sejam autômatos. Esses profissionais estão sendo, infelizmente, com muitos impactos sociais, substituídos por mão de obra automatizada, seja inteligência artificial, seja robôs. E isso está gerando um impacto social muito severo, com muito desemprego. O Brasil hoje, agora eu estou falando em 2021, o Brasil está com uma taxa de desemprego de 14,1% da população. É muito grande. Então é uma demanda muito importante que os profissionais entendam-se e almejem flexibilidade e adaptabilidade. Qual é a dinâmica disso com os AVAs? Os AVAs eles têm que apoiar muitas dessas habilidades, por quê? Porque nós não podemos, em primeiro lugar, reproduzir o que a gente está chamando de educação tradicional no digital. Simplesmente não faz sentido. Simplesmente não faz sentido eu reproduzir aqui com vocês, ou com qualquer pessoa que esteja assistindo o curso, o que seria uma aula presencial. Simplesmente não funciona assim. O tempo é diferente, a capacidade de concentração é diferente, a dinâmica de concentração é diferente, a dinâmica de exposição sensorialmente para mim e para vocês é diferente. Então, a gente entender que é preciso aprender ou reaprender a aprender é um passo fundamental, é uma dinâmica fundamental para a gente aprender a lidar com esse novo contexto da educação digital, que mesmo depois da pandemia arrefecer, tudo indica que com os eventos extremos das megatendências do século XXI, como mudança climática, como a questão da infraestrutura e a própria experiência da Covid, o contexto energético, o contexto financeiro levem a crer que o ensino digital remoto possivelmente veio para ficar. Então, esses AVAs, que são o espaço, a sala de aula do próximo tempo, do tempo à frente,
tem que permitir que essas habilidades se manifestem. Tem que ser, inclusive, pensadas. O design delas deve ser feito à luz dessas habilidades. Como, por exemplo, uma consciência cultural global, uma capacidade, um provimento. Os AVAs devem apoiar que os alunos trabalhem no seu próprio ritmo, que essa alfabetização tecnológica ocorra, que habilidades de resoluções de problemas sejam exercitadas, porque, em larga medida, disso que as necessidades do mercado de trabalho do futuro está batendo na tecla. Eu estou dando um curso agora para graduação de tecnologias informático-computacionais para o ensino de história. E uma das avaliações que eu estou solicitando aos discentes não é uma prova, não é uma resenha, não é um fichamento. Como eles são formandos quase, né, estão no 7º período, eu estou solicitando a eles que preparem planos de ensino envolvendo tecnologia. Porque isso é focar-se no resultado, na ponta finalística da sala de aula, que esses alunos devem ir, porque as pessoas cursam a faculdade para ter emprego, para ter trabalho. Então é nesse sentido de preparar as pessoas para as condições práticas do mundo real, por mais áridas, por mais difíceis que elas sejam, que a gente deve entender os AVAs como uma manifestação estruturada do nosso sistema de ensino, do que a gente está pensando que é ensino e do que a gente está ensinando. Além disso, os AVAs devem permitir que as pessoas tenham um gerenciamento do tempo, que permita essa experiência digital ser uma experiência de circularidade, de livre trânsito, para que a gente possa planejar bem, mapear bem os talentos, para que a gente possa fazer com que os dados conversem com a capacidade crítica, que a experiência seja baseada no consumidor, que é esse aluno, para que ele possa entender que o AVA opera no seu entorno e que ele é parte de um outro entorno, de um outro usuário do AVA. A gente deve prover experiências inovadoras para esses alunos e, principalmente, deve entender que o provimento de resultados é prioritário e, se possível, com agilidade. O que eu estou falando aqui, gente, para concluir, não são questões simples. A relação entre as habilidades suaves e a construção de um AVA bem desenhado e a relação comportamental que vai guiar tudo isso é muito difícil. Esse contexto do que a gente está chamando de ensino digital e remoto à distância, ele é um ambiente que não tem tradições, ele é novo. Então isso faz com que a gente, se por um lado fica um pouco perdidão, porque a gente não tem algumas referências muito bem estabelecidas e pactuadas, por outro, a gente pode fazer muita coisa nova e a gente pode pensar, como dizem alguns, fora da caixinha. A relação entre o ensino tradicional e rigidamente presencial com modelos disciplinares e estruturalistas de rotina, avaliação e construção por um lado e por outro, a relação desse ensino tradicional com o ensino colaborativo e um ensino permissivelmente adaptável, que faz jus a modelos pós-disciplinares e sistêmicos, é determinado diretamente pela percepção das habilidades suaves e seus empregos possíveis. É entender essas relações de criatividade, colaboração, empatia, agilidade, que a gente pode ter um excelente caminho para fazer com que esse ensino digital e remoto, que a docência online ocorra de uma forma menos contundente, menos agressiva e mais confortável para os nossos usuários. Por agora é isso, pessoal. Eu queria agradecer pela atenção de vocês e já a gente está de volta para completar essa sessão sobre design e planejamento didático-pedagógico para o ambiente virtual de aprendizagem. Valeu, tchau, tchau.